Esse daqui, esse daqui, gente, é um exercício de segunda fase da Unesp. Segunda fase da Unesp ainda nos modelos padrões, né? Antes da pandemia. Boa noite, Isabela, tudo bem? Que a segunda fase, originalmente, é uma fase em que a gente escreve, né? É dissertativa, diferente da alternativa que vai acontecer esse ano. Então, eu vou começar dando uma relembrada nas dicas gerais sobre resolução de exercícios em inglês, que eu dei há muito tempo já, não sei se vocês lembram ainda, né? Mas acho que é bom reforçar. Bom, sempre que a gente se depara com uma questão de inglês, é muito importante a gente se atentar a algumas informações que podem nos ajudar para além do conhecimento em inglês em si. Então, por exemplo, essa imagem, olhar as imagens que apareçam, sejam tirinhas, sejam fotos mesmo, às vezes um texto jornalístico. Então, sempre se atentar às imagens, porque elas vão falar com a gente. Lembrando que nada que é colocado numa questão é colocado à toa, né? Então, se a imagem está ali, ela tem algum significado, alguma importância. E muitas vezes a gente consegue resolver o exercício sem o conhecimento do inglês, mas por uma questão de interpretação geral. E é isso é muito bom, né? Que a gente consiga ter essa interpretação geral sem precisar de conhecimento muito específico, de palavras muito específicas do inglês. Então, olha só. Segunda fase da Unesp. é, Deixa eu ver qual que é o caderno. É de 2020. É a última prova que aconteceu. Deixa eu voltar. Ih, acho que eu não devia ter. Ah, achei. Então, a gente tem aqui. Leia o texto. Vou dar uma aumentada. Leia o texto para responder em português. É muito importante você tentar isso também. Quando for para responder em inglês, mas que eu saiba, nunca é pedido para responder em inglês. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas quando é para responder em inglês, eles vão sinalizar. Então, não é porque a pergunta está em inglês, quando for uma pergunta, quando precisar de uma resposta dissertativa, que vocês vão precisar responder em inglês. Se precisar, eles vão avisar no enunciado. Então, leia o texto para responder em português as questões 33 a 35, de 33 a 35. Então, aqui nós temos uma pergunta, né? A gente vê o sinal de interrogação. Temos uma imagem, que é essa imagem aqui. Umas casas, uns prédios, uns carros na rua. Aí aqui a gente tem a fonte, né? De onde tiraram essa imagem. É sempre importante olhar isso aqui também, porque às vezes é uma dica. Aí a gente tem o texto. Aqui a gente também tem a fonte, quer dizer, a imagem é de um lugar e o texto é de outro lugar. E aí vamos às perguntas. A questão 33, elas sempre trabalham assim, viu, gente? Questões dissertativas, com A e B, geralmente. Como a pergunta do título do texto é respondida no primeiro parágrafo, então uma coisa muito importante dos exercícios de inglês, além de olhar para ele no geral, então, imagens, textos maiores em destaque, com alguma cor diferente, de repente negrito, e também ir primeiro olhar a pergunta. Eu sempre vou falar disso, que é muito importante a gente olhar a pergunta para a gente não perder tempo procurando coisas no texto que às vezes estão respondidas no primeiro parágrafo, como é o caso da pergunta da letra A dessa questão aqui. Então, como a pergunta do título do texto é respondida no primeiro parágrafo, depois, quais consequências da gentrificação para o mercado imobiliário são citadas no primeiro parágrafo? Então, uma dica aqui. Antes mesmo de ler esse texto, né, a gente viu as imagens das casas, dos prédios ali, e a gente viu ali que tem alguma coisa que acontece com o mercado imobiliário, também no primeiro parágrafo. Então, nessa primeira questão, a gente tem duas partes, tem duas perguntas. Primeiro, como o título do texto uma pergunta que é feita a partir do título do texto é respondida, coisa que está no primeiro parágrafo, e também quais as consequências dessa coisa, aí a gente já tem a resposta em português, que é gentrificação para o mercado imobiliário, que também é citado no primeiro parágrafo.
Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai olhar o primeiro parágrafo, que foi citado tantas vezes, né? Então, aqui a gente tem uma coisa. Gentrification, a gente já sabe que é gentrificação. Mas eu não sabia também, nem em português, o que significava essa palavra. Então, vamos ver. O nosso primeiro parágrafo é toda essa parte aqui, ó. Então, aqui a gente tem que buscar a resposta para essa pergunta que é feita no título e também quais as consequências desse termo para o mercado imobiliário. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura. Gentrification is a general term for the arrival of higher income people in an existing working class urban district, causing a related increase in rents and property values and changes in the district's character and culture. Nessa parte que eu li aqui, tem alguma palavra que vocês nunca viram? Se você estiver pelo celular, é só fazer assim que dá um zoom na minha apresentação, para enxergar melhor. Vocês conseguem identificar em alguma palavra que vocês nunca viram? Além de gentrificação, né? Porque pode ser que vocês não tenham visto também, assim como eu. Higher income. Ó, aqui a gente tem gentrification is. A gente sabe, ou pelo menos deveriam saber, que o is significa em inglês, né? É do verbo to be, na terceira pessoa do singular, que é para ele, ela ou coisa. Então, gentrification is, quer dizer, a gente tem a palavra gentrification, que é gentrificação, e em seguida a gente vai ter a definição dessa palavra. Sempre que você tiver alguma coisa is, tá falando tal coisa é, e em seguida vem a explicação. Então, ó, gentrification é exatamente isso daqui que eu destaquei em azul. Gentrification is a general term for the... Aqui está dizendo o seguinte, que gentrificação é um termo geral para a chegada, para alta movimentação, alta chegada de pessoas de uma classe social mais alta em uma área onde já morava uma classe trabalhadora. Então, gentrificação é esse processo de existe uma área que já vive uma classe trabalhadora, só que aí começa a chegar um monte de mudar várias pessoas ricas para essa região. Então, a gente passa a ter... Olha aqui o que é, então, o que quer dizer essa imagem aqui. A partir dessa definição, a gente entende melhor a imagem. No meio, a gente tem uma casinha simples. Agora, dos lados, a gente já tem alguns prédios, alguma coisa mais elaborada. Então, quer dizer, essa imagem reflete esse processo de gentrificação, porque era uma área onde viviam pessoas de uma classe mais baixa e começaram a chegar pessoas mais ricas para morar na mesma área, construindo, então, prédios mais chiques, né, maiores, mais elaborados. E aí, então, higher income está se referindo à chegada das pessoas ricas. Então, higher é alto e income é chegada. E no caso aqui, tá esse higher de alto é para falar a classe social dessas pessoas que chegam mesmo. Deu para entender? Então, é pessoas de classe alta chegando. É que esse higher income se refere nesse momento. E value, que também foi citado aí, a Tainá também falou, values é valor. Então, ó, aqui está dizendo o seguinte, gentrificação é um termo geral para a chegada, para alta chegada, né, muito chegada de pessoas ricas numa área onde já existia uma classe trabalhadora. E aqui a gente tem uma coisa, a gente tem, ó, esse causing aqui é um cognato, que é uma palavra que se parece e tem o mesmo significado. Causing significa causando, de causar mesmo, como consequência.
Então, o que ele causa? O que essa gentrificação causa? A related increase in rents and property values and changes in the district's character and culture. Bom, sem pensar no inglês, a gente pode pensar o seguinte: o que é que causa o fato de chegarem pessoas muito ricas para morar numa região em que moravam pessoas com menos renda? Deixa eu ver. A gente vai ter uma questão de que, com essas propriedades maiores, né, nessas regiões, vai valorizar aquela região. Então, quer dizer, as propriedades vão ficar mais caras, né, e vai mudar a questão também de estrutura do lugar. Geralmente, o bairro vai ter mais investimentos e as propriedades vão ficar mais caras. Então, é isso que está dizendo aqui, ó, que por conta dessa chegada desse pessoal, isso vai causar um relativo aumento nos aluguéis e nos valores das propriedades. Então, esse values aqui está falando do valor das propriedades. Property é propriedade e increase é aumento, né? Então, relativo aumento nos rents é aluguel e valor das propriedades. Além disso, também vai causar mudanças nas características dessa área, dessa região, né, desse distrito. Então, vai mudar a característica e a cultura, porque outras pessoas vão passar a frequentar aquele bairro e coisas desse tipo. Então, ó, só nessa parte aqui, a gente já responde as duas perguntas da 33. Deixa eu só fechar a porta para parar o barulho da chuva um pouco. Voltei. Olha só. Qual que era a pergunta do título? What is, o que é gentrification? A gente já respondeu, né? A gente já sabe agora. Então, como a pergunta do título do texto é respondida no primeiro parágrafo? Aí você teria que colocar exatamente aquela frase. Gentrification é um termo geral usado para se referir ao aumento de pessoas ricas, a chegada de pessoas ricas em uma região onde já vive uma classe trabalhadora. E aí, quais as consequências dessa gentrificação para o mercado imobiliário? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, a gente tem o aumento do valor dos aluguéis e das propriedades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, the term is often used negatively, suggesting the displacement of low-income communities by affluent outsiders. But the effects of gentrification are complex and contradictory, and its real impacts varies. Ah, tá. Aqui está falando que esse termo é normalmente usado como algo negativo. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo ali, elas não querem ter que pagar mais pelo aluguel da casa que elas já viviam, só porque agora tem vizinhos ricos do lado, né? Então, eles veem como algo ruim. E eu acho que tem um pouco da questão da chegada de pessoas estranhas também, né? Porque geralmente a gente pensa nesses bairros assim, são bairros de pessoas que moram ali há muitos anos já, então tem uma questão de estarem acostumados com os vizinhos e tal. Aí a gente pode relacionar um pouco com a questão do Brasil, que, por exemplo, nos centros das cidades é comum ver aquelas construções bem antigas e que vão sendo derrubadas, ou a gente vê as lojas e é uma construção antiga em cima, coisa do tipo. Então, quer dizer, é uma vizinhança que é perdida, né? Que deixa de existir para passar a existir essas novas construções mais modernas. Então, a gente pode colocar que as consequências são o aumento do aluguel e do valor das propriedades, que é visto como algo negativo, pois prejudica a vizinhança do bairro. Então, notem, não é nada muito complexo, são coisas simples.
Mas para isso a gente precisa se atentar às dicas que o texto vai dando para a gente. Então vamos lá, letra B. De acordo com o primeiro parágrafo, por que o termo gentrificação pode ter conotação negativa? Eu já respondi, né? Qual ponto de vista é apresentado sobre isso no primeiro parágrafo? Vamos voltar lá, só para ver mais especificamente. Essa resposta está nessa segunda parte aqui, né? Está dizendo assim, o termo é comumente usado negativamente, sugerindo que essa... Como posso trazer isso? Que isso tira a... Calma aí. Eu vou procurar a tradução correta, porque às vezes é difícil pensar na tradução e eu não quero falar coisa errada para vocês. Tá chovendo aí em Bauru também? Ah, é mais ou menos isso que eu tinha pensado. É que assim, pensando ainda nessa lógica de tem pessoas que moravam ali, e aí é uma coisa meio lógica, né? Se os aluguéis eles aumentam, essas pessoas muitas vezes são obrigadas a se retirar dali, porque elas estavam acostumadas com o valor, e como elas são uma classe trabalhadora, elas não têm condições de ficar pagando aumentos frequentes assim de aluguéis muito grande. Então, a consequência negativa aqui que a gente pode responder na B é que a conotação negativa é porque representa que essa chegada vai aumentar os aluguéis e fazer com que as pessoas que moravam ali precisem se retirar para procurar regiões onde o aluguel seja na base que ela pagava anteriormente. E o ponto de vista é de que, na verdade, apesar dessa conotação negativa, essa gentrificação é complexa e tem consequências que são mais aprofundadas e que precisam ser discutidas mais amplamente. Então, é isso que ele diz aqui nessa parte. Aqui. Ó. But the effects of gentrification are complex and contradictory, and its real impacts varies. Então, mas os efeitos da gentrificação são complexos e contraditórios e realmente impactam muitas pessoas, né? Várias camadas. Então, esse é o ponto de vista do primeiro parágrafo. E aí, ó, para quem, não sei se de repente alguém nunca não viu ainda o caderno da Unesp, como é que é a segunda fase, vocês teriam que responder dentro desse quadrado aqui. Vamos para a questão 34, então. De acordo com as informações apresentadas no segundo parágrafo, então agora a gente vai descer um pouquinho. Cite dois aspectos positivos da gentrificação. Então, vamos procurar no segundo parágrafo aspectos positivos. O segundo parágrafo é isso aqui. Many aspects of gentrification process are desirable. Who wouldn't want to see reduced crime, new investment in buildings and infrastructures, and increase economic activity in their neighborhoods? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na frente. Não posso fazer. Ah, tá. Então, os benefícios estão aqui nessa parte. Então, muitos aspectos da gentrificação, do processo de gentrificação, são desejáveis. Por exemplo, quem não gostaria de ver uma redução de crime e novos investimentos em prédios e infraestrutura e o aumento, a melhoria econômica, da atividade econômica na vizinhança? Então, esses daqui são os aspectos bons que eles levantam aqui nesse texto. Que reduziria o crime,
né? Porque o pessoal ia ter mais segurança e tal, novos investimentos nessa área, e também ia melhorar a atividade econômica da vizinhança. Então, é dessa forma que a gente responde a 34A. Então, você teria que citar dois aspectos, né? Então, você poderia citar. Isso é importante também, se atentar ao que exatamente a questão pergunta. Então, ela pede dois aspectos, você dá dois aspectos. Então, você poderia citar a redução do crime e o aumento de investimentos. Deixa eu pegar exatamente aqui. Em prédios e infraestrutura. Então, redução de crime e investimento em prédios e infraestrutura. Você poderia responder. Aí, ou então, se você quisesse, poderia colocar algum desses que eu citei primeiro e, por último, o aumento da atividade econômica da vizinhança. Aí ele segue ali. Unfortunately, the benefits of these changes are often enjoyed disproportionately by the new arrivals, while the established residents find themselves economically and socially marginalized. Então, infelizmente, os benefícios dessas mudanças normalmente são aproveitados desproporcionalmente pelos novos moradores, né? Para aqueles que estão chegando. Enquanto isso, os moradores antigos se encontram economicamente e socialmente marginalizados. Porque quem vai aproveitar de todos esses benefícios que eu citei anteriormente, é o pessoal que vai conseguir continuar morando ali, né? Quem não conseguir continuar morando, vai ter que ir para outra região que tinha os problemas de crime, falta de investimentos e tudo mais. Ó, e isso daí é a resposta da letra B. Ó, o final do segundo parágrafo apresenta uma contradição sobre os benefícios da gentrificação. Qual é essa contradição? Exatamente isso que eu falei agora. Que esses benefícios vão ser aproveitados de maneira desproporcional. Os novos moradores vão conseguir aproveitar, enquanto os moradores que já estavam lá terão que sair, né? Porque eles se encontram economicamente e socialmente marginalizados. O que significa? Vocês sabem o que significa marginalizado? É ser levado para as margens, né? Aí a gente pensa na questão das comunidades, né? Que antes se chamavam de favela. E por último, vamos ver. Examine a tira e releia o texto What is Gentrification para responder em português aos itens A e B. Agora tem uma tirinha, então. Summer Refreshment Gentrification. In the beginning, there was an ice cream stand, the Cone Tron. Então, no começo, tinha uma máquina de sorvete, uma loja de sorvete, que era o trono do cone. Then came the low-fat frozen yogurt trend. Já entendi o que quer dizer a ideia da tirinha. Aliás, eu vou usar essa lógica aqui que eu usei para entender antes de ler tudo, para ajudar vocês a terem o mesmo raciocínio. Bom, a gente viu que a gentrificação é esse processo de trazer coisas, trazer um certo desenvolvimento para uma região que não tinha aquela coisa. Então, qual que é a lógica aqui? Ó? A gente tem os números em cada quadrinho, vou sinalizar com o mouse para vocês verem. 1, 2, 3, 4 e 5, que representa uma evolução. No caso aqui, a gente começa com... Tinha um senhorzinho lá que vendia sorvete, depois veio uma coisa de sorvete um pouquinho mais elaborada, depois veio uma loja ainda maior, depois veio um negócio ainda mais... E olha só, vai mudando também, né? Aqui vendia um sorvete de casquinha, aqui já é um negócio mais elaborado, aqui sucos, aqui tem kombucha, que é aquele negócio fresco também. E agora, no último quadrinho diz assim, and finally the shop is replaced by luxury condos. You know, I could really go for some ice cream.
Ainda tem uma piadinha ali. Por último, tem um luxuoso condomínio. E aí a piada é que as pessoas que estão aqui na cobertura desse condomínio fala assim, nossa, eu daria tudo por um sorvete, que era o que tinha lá nesse lugar inicialmente. Então é uma piadinha no final. Legal, deu para entender a relação, né, da gentrificação com isso daqui. Os quadrinhos numerados de 1 a 4 ilustram qual item representado no terceiro parágrafo do texto What is gentrification? Então, a gente vai ter que olhar 1 a 4 e ir no terceiro parágrafo do texto para ver o que é que se refere aqui. Então, vamos lá. O terceiro parágrafo é essa parte aqui. Então, vamos ver. Demographics, an increase in median income, a decline in the proportion of ethnic minorities, and a reduction in household size, as low-income families are replaced by young singles and couples. O que vocês acham que significa demographics? É um cognato. Dá uma dica já. Isso. E você sabe o que é demográfico? Demográfico é a quantidade de pessoas no território. Então, é a proporção de tipo de território e quantidade de pessoas que vivem naquele território. Então, aqui está falando da questão demográfica. Real estate markets, large increase in rents and home prices, increase in the number of evictions, conversion of rental units. Bom, a resposta está aqui, ó. Como a gente tem pouco tempo, não vou enrolar não para encontrar a resposta. Essa aqui é a parte que se relaciona com aquela tirinha. Por quê? Porque aqui fala do aumento dos preços dos aluguéis e, por isso, aumenta a evasão, né? As pessoas começam a se mudar e esses lugares começam a se transformar em negócios, né? Que podem ter como resultado final os condomínios, que são, ou casas luxuosas. Os condomínios de casas luxuosas. Então, no caso aqui, você responderia que é o real estate markets. Essa parte se relaciona com a tirinha. E aí você justifica a sua resposta, dizendo que da mesma forma que lá fala sobre essa questão de transformação do ambiente, né, por conta da gentrificação, a tirinha também mostra isso. Começa com um negócio simples de sorvete, que vai mudando, mudando, e no final se transforma em um luxuoso condomínio. Qual item apresentado no terceiro parágrafo do texto pode ser associado ao último quadrinho? Justifique a resposta. Agora me fez ficar com uma dúvida, hein? Porque o último quadrinho é o quadrinho do condomínio. Será que tem alguma outra? Land use, economy, industry use, increase of investments. Dúvidas. Dúvidas em Londres. Ó, o primeiro fala sobre demografia, né, que é aquela questão de pessoas. O segundo é sobre a questão da mudança dos prédios mesmo, né, das construções, da evasão das pessoas. O terceiro, a decline in the industrial... Aqui fala sobre o uso das coisas, ó. A diminuição de uso de coisas industriais
e o aumento de escritórios ou multimídia, né, desenvolvimento de uma vida de trabalho. Eu acho que essa daqui, mas como eu não gosto, como eu disse para vocês que eu não quero ficar com achismos, eu não fiz essa prova, é a primeira vez que eu estou vendo ela. Porque o último, ele fala sobre cultura e características, né? Então, novas ideias sobre o que é desejável e atrativo, incluindo a arquitetura, né? Comportamento social, barulho, tudo mais. Realmente, essa daqui tá bem confusa. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu achei? Eu já acho. Ah, é o que eu imaginei. O primeiro, na verdade, é que eu não tinha lido o outro, né? Então, na verdade, isso aqui que eu li por último, que fala sobre o que as pessoas. Vai mudando a ideia sobre o que é atrativo. Porque se a gente pensar que inicialmente tinha um negócio de sorvete e depois termina num condomínio, quer dizer, inicialmente era interessante para a vizinhança que tivesse um negócio de sorvete ali, uma lojinha de milkshake, não sei o que e tal. Depois isso vai sendo transformado por causa desse movimento. E como o último quadrinho é o quadrinho que tem um condomínio luxuoso em si, então ele vai ficar com essa daqui, e o de 1 a 4 fica com a cultura e características, porque fala sobre as características, né? Que é o que aconteceu aqui. Então, de 1 a 4 fica com a questão da cultura e características, por causa da transformação, e o último quadrinho fica com o do real estate market, porque é a questão dos prédios em si e da saída das pessoas que viviam ali. Ok? Então, essa é a resposta. Aqui é real estate e aqui é culture and character. Na primeira. Passou, gente. Sufoco, mas passou. Essa daqui é a primeira. Essa daqui é a última. Ufa! Deu bom. Tudo bem, meninas? Então é isso. Deu nosso tempo. Boa noite para vocês, bom descanso, bom final de semana. E a gente se vê na semana que vem. Deixa eu parar a gravação.